Olá, gente, boa noite. Que gostoso novamente estar aí com o programa Personalité com vocês na TV Mais Brasil, a TV feita para você. E nessa noite, como sempre, né, um convidado especial para fazer essa noite gostosa para vocês no programa Personalité. E o nosso convidado é o Gustavo Gumeiro. É isso, Gustavo? Gustavo Gumeiro. Boa noite, Ale. Boa noite a todos que estão nos vendo, os telespectadores. Obrigado pelo convite e vamos ter um bate-papo muito agradável aqui. É isso aí. O Gustavo, gente, para vocês que estão nos assistindo, ele já é uma figura conhecida aqui em Jundiaí no que tange a parte de livros, né? O Gustavo, ele é sociólogo, teólogo, escritor, amante de aves, né? Gustavo, você é de Jundiaí? Eu moro em Valinhos, Ale, e venho muito para Jundiaí. É uma cidade que eu gosto muito, frequento bastante aqui. Já vim muitas vezes ver o Paulista jogar. Eu era também atleta de futebol, então conheço muito a cidade e gosto muito da cidade também. Bacana. E você tem dado uns pulinhos para fora, para a Europa? Você tem ido mais para a Itália também? Isso, ultimamente eu estou morando mais na Itália, né? Mas por gostar muito do Brasil, estou sempre de férias aqui, sempre que posso. Venho com uma certa frequência, rever os amigos, os familiares. E gosto muito do país, apesar das dificuldades que a gente vive aqui. O povo brasileiro vive, né? Temos muitas pessoas abaixo da linha de pobreza, são milhões de nossos irmãos brasileiros, mas é um país maravilhoso. Como eu digo sempre, vamos começar do começo. Você fez sociologia na Unicamp, né? Por que sociologia? Eu fiz educação física porque eu era atleta de futebol. Como graduação minha foi em educação física, Alexandra. Educação física. Isso. Porque eu era atleta de futebol, então eu estudava à noite e treinava de manhã e à tarde. Por isso do Paulista. Exatamente. Entendi. E depois me formei, 10 anos depois me veio o desejo de fazer um mestrado, né? E tinha esse curso em sociologia na Unicamp. E me preparei, passei no processo seletivo do mestrado, defendi a minha dissertação de mestrado e ingressei no doutorado logo em seguida, onde eu fiquei mais 5 anos escrevendo a minha tese, que é esse livro que você tem aí. Então, no total, eu estudei 5 anos de educação física, mais 2 do mestrado, mais 5 do doutorado. Foram 12 anos de Unicamp, né? A quem eu sou muito grato, que é uma grande instituição estadual e tive grandes professores que moldaram a minha intelectualidade, então aprendi muito com eles. E para sair dessa parte de educação física e para a área, né, falar mestrado na parte de sociologia, o que pegou? O que te tocou, né? É uma boa pergunta e, assim, é muito fácil para mim falar e discorrer, porque eu vejo várias entrevistas. Eu lembro que quando o Djavan falou que ele tinha 16 anos, ele pegou o violão e pôs no colo dele e falou: é isso que eu quero para minha vida. E na sociologia foi lendo uma entrevista no jornal Valor Econômico em maio de 2012. Estava lendo uma entrevista, eu lembro que era uma sexta-feira, porque o Valor ele tinha um suplemento final de semana. Então essa entrevista foi nesse suplemento de um grande sociólogo polonês que morreu faz 4 anos, o Zygmunt Bauman. Ele escreveu mais de 90 livros. A Modernidade Líquida é do Bauman. Fantástico. E daí eu olhei e falei: é isso que eu quero para minha vida. E foi transformador. Esse momento na minha vida foi transformador. Porque a partir de então, isso foi em 2012, estamos falando de quase 10 anos, toda a minha vida mudou pela minha vontade de seguir essa minha vocação, profissão, diversão, paixão, que é a sociologia. Porque, assim, você tem alguns livros, né? Depois a gente vai abordar os livros, mas você também escreve artigos, né? Eu vi lá que tem vários jornais. A partir que momento que você começou, né? Porque assim, fez sociologia, eu estava estudando e você falou: não, isso aqui eu quero começar a passar para os outros, eu quero levar esse conhecimento a público. Que momento que começou isso? Isso foi antes, foi já em 2008, quando eu estudava teologia, né? Teologia Bíblica do Antigo Testamento, e eu tive a oportunidade de começar a escrever artigos semanais para a Folha de Valinhos, né? Lá me convidaram
Depois Nossa Folha, que é um outro jornal de Tietê. Daí, a partir do ano seguinte, comecei a escrever no Correio Popular de Campinas também, o Liberal de Americana. Então, eu escrevo nos 2 maiores jornais do interior do estado, que é o Liberal e o Correio Popular. Tá. Isso desde 2008, Alexandre, desde 2008 que eu escrevo os artigos. Lógico que quem me conhece viu que foi mudando o tom da minha escrita, né? Imagino. E é legal que as pessoas, elas reconhecem, mandam um e-mail para mim ou falam comigo, mas você mudou, e elas entendem. Um bom leitor, ele entende isso. Uhum. Então foi isso. E assim, o Inácio Loyola de Brandão, ele fala que o escritor, ele é muito privilegiado porque as angústias, os prazeres dele, ele lida no texto, né? Então, você está escrevendo, você está fazendo um bem para você e, por consequência, também para as pessoas, mas você lida com todas as suas angústias, paixões, lá no seu texto. É maravilhoso isso. É importante mudar, né, Gustavo? Às vezes, mas a pessoa mudou. Que bom que mudou, né? Porque tudo está em constante mudança, né? Ninguém fica estático. Então, da mesma forma que o mundo muda, a gente vai falar aí também, abordar o tema do Covid, né, que veio com uma mudança de um dia para o outro, né? Começou a vir lá da China e todo mundo teve que se adaptar a uma nova rotina, um novo e tudo mais. Então, que bom que a gente muda, né? E que gostoso quando a gente vê a matéria e vê a mudança. Eu acho isso fantástico. E a gente estava falando também, Gustavo, da diferença quando você está fazendo um artigo e de quando você está escrevendo um livro. Explica para quem está nos assistindo, né? Porque você falou, não, Alexandre, aí a gente, na verdade, a gente é imparcial no livro, né? Porque é um estudo. Então, explica para quem está nos assistindo. Só para complementar a mudança, um grande poeta brasileiro já escreveu que prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né, Alexandre? O grande Raul Seixas. E tem um artigo dele também que eu li, viu? Depois a gente vai Esse falar. daí, inclusive, a Folha de São Paulo replicou, porque eles gostaram muito dessas aí. Então, assim, e só para mais um complemento, muitas vezes em uma frase de uma canção, sabe? Do Renato Russo, ou do Charlie Brown, ou do Raul Seixas, me inspira muito. Sim. Que, assim, eles conseguem sintetizar em uma frase o que o sociólogo precisa de um livro para escrever. Então, me inspira muito. Também gosto muito do Racionais. Tem o Inquérito, que é um rapper de Nova Odessa, ele é doutor em geografia, então eu me alimento muito aquilo que eu considero bom, né, de produtivo para escrever. E é interessante, né, a pessoa às vezes sintetizar numa frase, uma ideia que às vezes falta a palavra, né? Que nem quando você fala do Raul, né, que ele tem aquela música, o dia que a Terra parou, né, e ao mesmo tempo a gente faz, né, a equiparação com a parte do Covid, com certeza, né, e o dia que até parecia que ele já estava prevendo algo, então muito feliz a colocação, muito feliz também uma que você fala do Brasil. Gente, entra lá depois, aquilo é uma página sua? Eu tenho, meu site é gustavogumiero.com. Vale a pena, viu? Né, para quem é amante da parte de leitura, ou mesmo curte artigos bem feitos, né? Parabéns, obrigado, viu? Eu entrei, muito eu curti, obrigado. Achei show de bola, é gostoso, realmente é aquilo que você falou, são letras de música, ou às vezes até mesmo questão bíblica, né? Tem uma legal, você falando do Brasil também é fantástico. Mas como a gente estava falando, da diferença entre escrever um artigo, onde você coloca o seu ponto de vista, e de um livro. Correto. Né? Eu aprendi com uma grande professora, no mestrado em Sociologia, que o sociólogo ele deve ser como um médico dissecando o cadáver. Então não tem que ter paixão, não tem que ter, não deve ter, né, opinião. Então ele tem que trabalhar com os fatos e escrever a sua teoria, escrever o que está acontecendo com relação aos fatos, né? Já nos artigos eu posso emitir minha opinião, né? Porque são artigos autorais e que eu expresso o meu descontentamento ou a minha felicidade sobre algum ponto, sobre alguma notícia, né? Eu expresso minha opinião. Então, são duas formas também. O artigo tem uma página, o livro vai ter 200. Sim. Então, no artigo eu coloco muito de mim. Eu gosto que as pessoas sintam a paixão com a qual eu estou escrevendo o texto. E fico muito feliz quando venham alguns comentários que percebem isso, sim, sabe, Alexandre? Então, porque sem paixão não é nada, é um texto frio. Então, eu coloco toda a minha paixão quando escrevo e muitas vezes quando eu penso assim,
eu gostei desse. Daí o feedback é muito linear nesse sentido. Ele volta falando, realmente o que você escreveu é isso, tal, eu gostei da sua opinião. Mas quando você escreve, você está aberto para todos os tipos de críticas, né? Então, tem críticas que nem merecem ser respondidas, né? Você sabe que pois é mal intencionada, tem críticas que sim, é um debate construtivo. Então, a própria maturidade da idade vai nos dando essa tranquilidade de saber quando responder, quando não responder, o que responder. Mas isso vem só com a idade, né, gente? A gente vai amadurecendo. É verdade, Gustavo. Mas assim, são filhos, né? Sejam artigos ou livros, uns mais longos, né? Como você falou bem dos livros, são 200 páginas e tem ali um trabalho, né, voltado muitas vezes para a questão científica, mas são filhos. Eu digo que é sempre como se fosse uma obra de arte que você está esculpindo ali, né? E quando você faz os seus artigos, além de tudo, tem o seu coração ali, o seu sentimento, né? Então, é gratificante, eu acredito, né? Você ter o feedback das pessoas que te acompanham aí, curtindo, gostando, participando, lendo e divulgando. Sem dúvida. E o que você falou, né, Alexandre? O Francisco Bioggione é um grande pintor campineiro e um dia eu estava lendo uma entrevista com ele e falou, a gente sempre tem que dar a última pincelada e falar, ponto. Senão você nunca vai finalizar um livro, um artigo, porque você sempre está em constante processo de achar que pode melhorar. Mas tem que dar a última pincelada, eu falo, tem que dar a última canetada ou ponto, que senão não termina. Você não termina o seu artigo, não termina o seu livro, você vai querer sempre melhorar. O próprio Michelangelo, o Leonardo da Vinci com a Gioconda, né, que é a Mona Lisa, ele demorou mais de 7 anos para pintar aquilo, e as camadas, tal e tal. E ele nunca terminou. É uma obra que não foi terminada. Está inacabada, né? Porque, na verdade, a gente está sempre em construção, né? Então, é aquilo que a gente fala. E que bom que a gente muda e que a nossa percepção muda, né? E que a gente vai amadurecendo. E, às vezes, o mesmo artigo que você lia há 5 anos atrás, você lê hoje, você entende ele de forma diferente. A Bíblia, inclusive, também, né? Então, assim, que bacana. Essa, eu acho que é a dádiva, é a beleza da vida, né, Gustavo? E de poder participar e levar isso a conhecimento público. Assim, a minha filosofia de vida, Alexandra, que eu fui aprendendo com a idade, com as pessoas que eu admiro, com os intelectuais, com próprios exemplos no esporte. Que era uma frase batida, mas é uma frase importante. Ser a melhor versão de você mesmo. A competição de uma pessoa sábia é com ela mesma. Eu quero ser melhor que eu. Amanhã eu quero melhor, eu quero evoluir. O que eu posso acrescentar na minha vida? Porque você, sendo melhor para você, você consequentemente vai ser um cidadão melhor, uma cidadã melhor para a sociedade, melhor para a sua família, melhor para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Então, é a evolução sua dentro da competição consigo mesmo. Não não interessa quem o outro. O Cristiano Ronaldo, ele está preocupado com ele mesmo, como que ele pode evoluir a cada dia. Ele não quer saber do Messi, do Neymar, ele quer saber como que eu posso melhorar a cada dia. Então, assim, muitas pessoas que não gostavam dele, como era o meu caso, hoje admiram, porque ele venceu, ele é um líder, ele é um exemplo de como ele pode se superar a cada dia. Então, estou puxando aqui um exemplo, mas é isso, é uma evolução diária, né? E assim, e tem que querer, porque esse processo exige fadiga, exige suor, né? De aprender, de você estar aberto para conhecer coisas novas, mas nem tudo que é novo é bom, né? Você tem que filtrar aquilo o que realmente te soma, te acrescenta na vida. Porque hoje as ofertas aí do que tem que vai mudar a sua vida, só liga o celular e já tem um monte. Mas do que realmente é proveitoso para a nossa espécie, para a nossa família, para a nossa sociedade. Então, E também é uma mudança de cultura, né, Gustavo? Porque assim, a gente vem de uma ideia, né, de Gabriela, cravo e canela, né? Então eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Então você falava para uma pessoa, olha, você precisa mudar. A pessoa, mas eu sou assim. E a gente ainda hoje em dia, né, em 2021, a gente escuta as pessoas, né? Fala, olha, você precisa mudar a sua percepção, né? Você tem que aceitar o outro da maneira que ele é. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Eu sou assim, né? Então, graças a Deus, isso está mudando, mas eu acho que a gente ainda tem uma curva,
né, de aprendizado aí, uma questão cultural também muito forte, né, Gustavo? E assim, geração que vem, né, a gente precisa ter humildade de saber que o que vale uma experiência de um mais velho, né? Nas aldeias, os anciãos eram os portadores das grandes verdades, das Sim. grandes histórias. Então, muitos jovens que eu vejo, não quer te ouvir, sabem tudo, acham que sabem tudo de tudo. Então, assim, talvez vão ser aquele ser humano da mesma forma que você disse, Gabriel. Já nasci assim, já sei tudo e tal. E aqueles que querem realmente evoluir, né, e saber cada vez mais, vão ter a cabeça aberta e eu acredito que vão ser diferenciados, vão superar a média, vamos Sim. colocar assim. Outro dia ainda aconteceu um fato interessante, estava conversando com uma pessoa, né, e aí, depois que, graças a Deus, terminou a reunião, eu falei, nossa, graças a Deus. Você olha e você fala, quando você investe o tempo, né, porque eu falo que é investimento, você ouvir pessoas, né, nem que seja para dizer, olha, isso é uma coisa que eu não quero me tornar no futuro, correto, né? Correto. Mas é importante. Eu acho que hoje, a gente vai entrar depois no aspecto da pandemia, as pessoas se fecharam muito, né? Então, piorou. Se já estava ruim nesse aspecto, piorou, né? Porque eles fecham o contexto deles. Outra vez eu estava falando com o psiquiatra, ele falou, Alexandra, antigamente a gente era obrigado a conversar com o vizinho, com o amigo da escola, né, com o professor. Hoje, os meios digitais, a internet, o que eu faço? Eu vou escolher com quem eu quero conversar. Eu vou escolher com quem eu quero ter amizade. Normalmente, pessoas sempre muito semelhantes, né? Então, você tem dificuldade de aceitar aquilo que é diferente daquilo que você pensa, né? Então, você fala, nossa, mas de certa forma aí, toda essa parte da internet, né? Dessa situação mundial das pessoas aqui no Brasil poder se conectar com quem está fora do país, só que eles buscam pessoas com as mesmas ideias, né? E não aceitam o conflito de pensar diferente. Então, como que vai ser essa geração? Eu estudei muito tecnologia também, principalmente no mestrado, e você estudando o histórico tecnológico e a questão da relação humana, estão muito atrelados. E não é a questão de o que vem primeiro, ovo ou a galinha, mas pensa bem. Antes, a gente só tinha uma forma de comunicação que era face a face. Depois o telefone, ok, tinha um diálogo. Pelo WhatsApp, não é mais diálogo. Você manda o áudio como você quer, a hora que você quer, e a sua é a verdade. Então, não tem o diálogo, é um áudio que vai. Daí volta, daí você pode escolher se quer replicar, se não quer responder, se não quer nem ouvir. Então, olha a diferença do face a face, e não estou falando que isso é um empobrecimento, não, estou falando a diferença, né? A gente está falando, não estou emitindo opinião se é legal, não é, mas olha a diferença do que é, num face a face, que tem que ter o debate, né? Aqui nós temos que ter o debate. Ou vou te mandar um áudio, essa é a minha verdade, você ouça e se você quiser me falar, posso também ouvir, posso não ouvir. Então, essa questão tecnológica também afeta as relações humanas, né? Isso, volto a dizer, sem fazer juízo de valor, se é bom ou se é ruim, mas que afeta, que transforma e modifica, sem dúvida. E é interessante para vocês que estão nos assistindo, quando a gente estava conversando no início do programa, eu falei, né, para o Gustavo, assim, existe uma diferença quando ele está colocando um artigo, né, em que ele fala qual é a percepção dele, qual é a ideia dele referente àquele assunto, né, e se manifesta, e de quando a gente está falando de algo científico, né, e fica muito claro agora, eu conversando com ele, quando ele veio falar, é fato que isso impacta, né, mas ele não se posicionando que ele pensa, se ele entende se isso é ruim ou se isso é positivo. Então, isso é importante para vocês, para entender de quando a pessoa está fazendo um livro, que ele está buscando informação, né, em termos de conteúdo, de dizer, olha, fato, né, que é essa tecnologia e tal, as pessoas estão se tomando uma distância, né? Antes era por telefone, agora por mensagem, evitando o olho no olho, mas se isso é bom ou se isso é ruim, né? Isso provavelmente vai verificar mais para frente. Às vezes, para determinados tipos de pessoa, pode ser ótimo. Né? A pessoa que era tímida e que ela tinha dificuldade de falar o que ela pensava, o que ela achava, isso foi o melhor dos mundos. Né? E para a pessoa que tem a necessidade do toque, de olhar no rosto e tudo mais, é uma dificuldade. Então, até a resposta, às vezes, é o depende. Depende, né? É verdade, Alexandre. Depende. E a gente usa muito juridicamente. Gustavo, vamos falar na parte dos teus livros. Por ordem, qual foi o primeiro que você
lançou? O primeiro foi esse, Alexandra, Uma Palavra Viva, Tá. que é uma coletânea dos artigos que eu comecei a escrever nos jornais. Então esse foi o primeiro livro e eu lancei em 2015. 2015. 2015. E ele é uma coletânea, então, de artigos. Tem uns 100 artigos meus. Tá. 100, porque eu não queria pôr os 100 redondos. Então, uns 100, uns 97 mais ou menos. Tem algum viés ou não? É de forma genérica? Aborda vários tipos de tema? Não, mais questão política? Não, era genérico mesmo. Genérico. É mais essa transformação da sociedade, Tá. sim, sem dúvida, mas é genérico. Cada artigo falava de alguma coisa. Bem né? legal, bacana. Aí depois o próximo? Esse daqui foi uma tradução de um livro de um sociólogo italiano que eu sigo muito, é o Maurizio Lazzarato, ele chama. Eu traduzi para o português. Tá. E ele foi lançado em 2017. E ele veio lançar o livro aqui na Unicamp, o Maurizio Lazzarato. Então, meu ídolo virou, não digo amigo, mas um conhecido. Uhum. E esse livro, qual é a base dele? Por exemplo, se a pessoa que está nos assistindo, ele está vendo o livro e tal, o que ele tem de conteúdo? É uma crítica ao trabalho no capitalismo, que o Maurizio Lazzarato ele desenvolve muitos trabalhos como crítica ao capitalismo, né? A sociedade capitalista que a gente vive. Então, assim, a frase dela que eu até puxei aqui, ele fala: na história da humanidade, nenhuma geração sacrificou tanto tempo ao trabalho quanto aquelas que tiveram o azar de nascer debaixo do domínio do capital. No capitalismo, a humanidade é condenada a trabalhos forçados em todos os níveis de produtividade atingidos. Toda invenção técnica, social e científica, ao invés de liberar o tempo para o homem, estende ainda mais o domínio do capital sobre as nossas temporalidades. Então, essa frase acho que resume bem o livro que ele trata. E ele faz, a partir da vida do Marcel Duchamp, então, que o Marcel Duchamp ele transformou um urinol em arte, né? Então, essa questão de crítica mesmo de um artista com relação a arte que tinha sido mercantilizada. Tá. Então ele faz, a partir da vida do Marcel Duchamp, essa crítica. Bem legal. Isso. Bacana e importante, né? Porque é fato. A gente trabalha bem demais, interessante, né? bem interessante. Na verdade, a gente vive para trabalhar, né, Gustavo? Então, a gente só lembra que trabalhou demais, né? Infelizmente, quando está numa situação difícil, né? Quando está no hospital ou então, infelizmente, quando descobre que está com uma doença complicada. Se for falar com o paciente terminal, quase todos eles, né, no histórico deles, quando você vai conversar, apesar da situação, do histórico de vida ser diferente, mas é muito comum, né? Todos eles falam que gostariam de ter dedicado mais tempo para as pessoas que eles amavam, né? Para os filhos, para os netos, para a esposa, do que tanto para o trabalho. E nunca se trabalhou tanto, né, na vida em todos os países. Mesmo com uma alta taxa de desemprego, quem está empregado trabalha muito. Na China nunca se trabalhou tanto, jovens de 16, 17, 18 anos trabalham 18 horas até por dia em alguns momentos. Então eu converso com alguns chineses, faço algumas conversas com jovens chineses quando eu encontro, falando, olha, lá se trabalha muito. Então, depressão já como jovens, suicídio entre jovens. Então nunca se trabalhou tanto. E eu não acredito que a maioria das pessoas que trabalham em profissões que elas não se formaram para isso, que elas gostariam de trabalhar, de acordar às 5 horas, 6 horas da manhã e ir lá, né? Mas até para isso a gente tem que ter jeito, porque senão vai falar, não, mas são vagabundos, né? Então a gente tem que saber como falar isso. Até isso, né, Alexandre? Mas eu, fazendo uma pesquisa sociológica, como o Lazzarato fez, ele viu lá na França que até mesmo os empregados do setor artístico já não estavam mais satisfeitos com a vida deles, do setor artístico. Nossa, que interessante. Porque o trabalho virou trabalho por projetos. Então você tinha uma semana, você tinha um salário. Daí poderia ficar um mês sem. Então, essa precarização do trabalho, ele discute muito nesse livro. Então... É uma coisa muito complicada, né? É um livro interessantíssimo, porque é o que eu sempre falo. Normalmente se dedica 8 horas por dia, né? Para o trabalho, para aquilo que a pessoa escolheu ali como se identificou, ou às vezes por uma necessidade.
E é complicado, né? Porque depois, levando em conta o período que você está dormindo, tomando banho, fazendo coisas que você não está interagindo, fazer algo que para você não é gratificante, né? Que não te traz a alegria de viver e tudo mais, é complicadíssimo, né? É o tempo que está indo. O próprio Nietzsche, o filósofo alemão Nietzsche, ele fala aquele que Friedrich Nietzsche. Nietzsche que não se dedica 1/3, 8 horas por dia para si, é como se fosse um escravo, né? E é. Então, Né? Porque... E aquele, agora que eu lembrei também, é apropriado, o Lazarato ele fala do ócio romano. O que era o ócio? Porque negócio é negar o ócio. Isso mesmo. Mas o ócio não é ausência de atividade, é o tempo que os romanos dedicavam a si mesmos, para o próprio crescimento e desenvolvimento. Lógico, a custas da escravidão de muitos povos, ok, mas eles se dedicavam um tempo de desenvolvimento como personalidades a si mesmo. Então, ele coloca do ócio. Porque hoje a gente está numa sociedade... Agora com a pandemia, então acho que piorou, porque com esse negócio de você trabalhar em casa, né? Você misturou, tem hora que era para você estar dormindo, você está trabalhando, na hora que era para você estar almoçando, você está querendo antecipar o serviço para depois você achar que vai poder tirar um tempinho depois. Então eu acredito que isso, nesse momento, até esteja pior, viu, Sem dúvida, Gustavo? sem dúvida. Né? Porque esse negócio de levar o trabalho para casa... E aí você vê as desigualdades, né? Então, assim, as pessoas com maior poder aquisitivo puderam fazer o seu serviço home office, trabalhar de casa. Só que os trabalhadores menos favorecidos eram serviços essenciais, de portaria, de limpeza, eram serviços essenciais. Diminuiu o número de ônibus e eles tinham que... Sim. Então, a morte entre negros tal foi maior do que entre brancos, porque... A maior parte da transmissão tinha que trabalhar no transporte. Então, Falou, gente, tudo bem, vamos fechar as portas, mas a gente sabe que o bicho está pegando no transporte público. Sem dúvida. E isso é... Serviços essenciais foram considerados. Então, vivemos um país que racismo estrutural, que está sendo muito debatido e falado essa semana, e é uma verdade, Alexandre, é um racismo estrutural, que ele está enraizado nas nossas estruturas, né? E nós, como sociedade, aceitamos. Lógico, agora está havendo um movimento para mostrar que há um racismo estrutural e precisamos combatê-lo. Sim. Mas é um movimento recente, né? E a escravidão está aí desde os primórdios. Porque, na verdade, quase toda conduta e toda atitude que se toma, né, sempre vai ter alguém prejudicado. O complicado quando a gente observa nesse aspecto é que quase sempre são as mesmas pessoas, né? Então, você não tem aí uma divisão, por exemplo, não, vamos prejudicar. Não, é aquilo que você falou, não, vai ser exposto ao vírus, mas quem vai ser exposto? Mais de 70% das mortes são dos negros, né, da polícia. Nós somos um país de pretos e pardos, mais de 55% da população é preta e parda, só que morre mais de 70% pela polícia de pretos e pardos. Então, o salário, né, a questão que estão muito bem colocando hoje em dia, os apresentadores, né? Então, tem que dar. Por quê? Porque foi uma população que foi muito escondida, muito maltratada por anos, por décadas. Então, você tem que dar oportunidade para mostrar quem são. O Mano Brown fala numa música, minha mãe falava para mim, já que você é preto no Brasil, para você ser 2 vezes melhor como? Você tem que ser 2 vezes melhor. Daí ele fala, 2 vezes melhor como? São 100 anos de escravidão, né? Que a gente tá aí e tal, não tem como ser 2 vezes melhor. Ou o preto é melhor, ou ele é o melhor, ou ele não é ninguém. É verdade. Sim. Ele cantou isso 20 anos atrás e é uma realidade, é uma constatação. Existem muitas situações ainda que a gente observa que falta, né? Abertura da mente das pessoas. E políticas públicas também para isso, né? Políticas públicas, Alexandre. A gente vê em algumas cidades e tal, mas a gente não vê como nação, né, a gente colocando isso. Não. Infelizmente, são isolados. Isolados. Né, são situações isoladas. Aí depois do teu próximo livro? Foi a minha dissertação de mestrado, que foi lançado em 2020, foi no ano passado, né? Foi a minha dissertação de mestrado. Que aborda a parte do capitalismo. Capitalismo, tecnologias, né? Então, é baseado também na obra do Lazarato, que eu lia muito ele. Então, no mestrado você aprende a estudar. Então, você tem que seguir algum autor, alguma ideia, e seguir muito ele.
E daí no doutorado você já se solta mais, tal. Mas por sorte tive, assim, como referência o Maurício Lazarato no meu mestrado, né? Legal, por bacana sorte. pra caramba. E agora, esse é o último? Esse é o último, entregou, né? foi lançado esse ano, que é a minha tese de doutorado. Eu defendi em janeiro, né? Governamentalidades e biodesigualdade, novas relações de poder e novas formas de existência no século XXI. Agora eu já vou mais para um outro filósofo, chamado Michel Foucault, filósofo francês, e ele desenvolveu uma teoria da sociedade baseada nas relações de força e poder. Tá. Então, nesse livro eu tento estudar as formas de como que a gente é dominado e como a gente se autodomina também, porque é um processo, ele é multifacetado. Então, não é governar, é governamentalidade. Então, é uma palavra que o Foucault, né, ele forjou essa palavra. Dessa forma, como que se dá a relação dos outros nos dominarem e da gente nos dominar assim mesmo, uma autodominação. E ele dá um exemplo, o poder não emana lá do presidente ou do rei para nós. O poder está aqui em todos os lugares, nós estamos exercendo uma relação de poder. Sim. Né? Você como entrevistador, eu como entrevistado, quem está nos assistindo. Então, é uma microfísica do poder. O Foucault foi muito feliz de cunhar essa expressão, a microfísica do poder. Então, o poder, as relações de poder e de força estão embrenhadas na sociedade. Não há uma sociedade que não tenha uma relação de poder. Ele desmistificou aquele poder que provinha do soberano ou vinha do povo para o soberano. Então, é muito interessante essa teoria do Foucault. Ele é baseado em estudos, Gustavo, observando o movimento da sociedade? Eu tentei fazer um diagnóstico de época. Tá. Né? Daí eu queria fazer um diagnóstico de época. O que nós estamos vivendo? Daí o sociólogo precisa de uma teoria. Qual que é a teoria que melhor consegue abordar o tema que você quer estudar? E, para mim, era a teoria das relações de força e do poder do Foucault. Então, a partir disso, eu fiz todo o desenvolvimento dessa minha tese baseado nas relações de força e poder. Então, eu coloco que não temos tempo para explicar, mas toda assim, a teoria que o Foucault era professor do Collège de France, então ele dava de 70 a 84, ele lecionou, então todas as aulas deles eram gravadas. Então, hoje você tem acesso às aulas dele, viraram livros, né? Então, a aula de 20 de junho de 72. Então, você lê a aula do Foucault. Então, eu li 14 anos de aula do Foucault e tem todo esse processo do que ele fala dessas relações de força, de poder, como que se dá, né? Então, ele é libertador nesse sentido, porque ele é um divisor de águas. Então, antes do Foucault, ninguém falava isso, né? Sobre o poder que não emana do soberano. É um poder que a gente exerce aqui, é uma relação de força. É uma relação de força. É invisível, mas é real. Apesar de ser invisível, é real. Né? E afeta a matéria, né? Afeta a matéria, as relações de violência, né? De escravidão. Que daí ele já fala que não é nenhuma relação mais de força, porque a força existe uma luta numa relação de força. A relação de dominação de escravidão, não. O escravo ele já é totalmente dominado. Ele se submete porque ele entende que ele realmente Isso. tem E daí que estar aí já foi posição. a relação de força. Não tem mais essa relação. Ele já é um dominado. Mas aqui nós estamos exercendo uma relação de força. Estamos dialogando, né? E expressando opiniões e estamos fazendo viva a teoria do Foucault. E isso serve no trabalho, serve na economia, né? Então eu tento ver em vários âmbitos, né? Então eu coloco assim várias governamentalidades: governamentalidade genética, a governamentalidade bélica, né? Que é o que o próprio Lazarato vem falar, que a gente vive numa guerra civil de baixa intensidade. Então essas nossas relações de forças que se dão, elas muitas vezes causam danos, né? Apesar de não ser armado, mas é uma guerra civil. Há mortes, há danos, né, para a sociedade, para o ser humano. Lógico. E a governamentalidade biopolítica, que o Foucault também colocou também, isso aí quando começou a questão
de como governar uma população. Que quando o capitalismo se expandiu, tudo ele tinha uma população numas cidades. E isso é uma novidade na história da humanidade. Tá. Nos anos 1800, em Manchester. Então, você tinha uma população muito grande na cidade. Você precisava governar aquela população. Então, como governar? Não podia ter doenças. Então, vem a questão da vacina. Tem a questão do planejamento das cidades. Aqui são as fábricas, os moradores vão morar perto. Então, toda uma forma de governo baseada para governar uma população urbana crescente, que era uma novidade na história. Ao mesmo tempo, você tem muitas vezes a queda da monarquia ou a falta de importância dela como era antes. Então, você tem o governador, o presidente ou o primeiro-ministro, que vai ter que dar solução para essa questão populacional. Tá. Porque quando havia o rei, a população não era tão grande. Mas a partir com essa questão das pessoas indo para a cidade e tendo uma população para governar, dá o advento da biopolítica. E daí você vê todas as questões da própria aposentadoria, tal, as cadernetas de poupança, são formas de governo através do crédito. Então, Foucault ele elucida muito isso daí. É libertador quando você começa a ler e entender melhor a nossa sociedade a partir de escritos de gênios, né? Esses filósofos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. É libertador e preocupante também? Porque você entende que tem muitas coisas, né, que ocorrem que não são por mera vontade. Existe uma intenção naquilo, né, Gustavo? É planejamento, é deliberado, né? Um governo deliberado. Eu acho que o pessimismo é inerente ao filósofo, ao sociólogo, não tem jeito. O próprio professor Karnal ele fala, os otimistas são pessoas mal informadas. Né? Infelizmente. Então, mas isso não impede a gente de querer evoluir, né? Aquele papo nosso no começo do programa, Alexandre. A autoconstrução, isso, né? Diária. Porque você vai transformar quem está ao seu lado, você vai inspirar, Sim. Você vai mudar uma vida. Isso já vale, né? Você não pode mudar o todo? Não pode, não pode, né? Então, você não consegue. Então, e sempre foi uma tensão na sociologia. A ação, estrutura, o indivíduo, a sociedade, esses os grandes sociólogos, né? O Marx, o Karl Marx, o Max Weber e o Émile Durkheim, eles estavam sempre nessa questão da ação do indivíduo na sociedade. Então, e o Marx chegou a falar, a gente transforma ao mesmo tempo que é transformado. É um processo, não existe uma regra, é um processo. E eu concordo com ele, né? Se você transforma e é transformado ao mesmo tempo. Se a gente nascesse numa floresta, não tivesse contato com a sociedade, nós seríamos outro ser humano, outra espécie, né? Então, essa cultura nos influencia. Tem o nosso DNA, tem a questão energética e tem a questão cultural. É isso que nos molda, nos forma. E graças a Deus. Né? E a literatura, né? A filosofia, a própria teologia, querendo ou não, também, né? E tantas outras, a neurociência, né? E tantos outros estudos, aí, a sociologia, né? Que vem trabalhando para que a gente tenha uma percepção mais ampla, né? Tanto da história da humanidade, como no momento que estamos passando. Falando em momento que nós estamos passando, Gustavo, tem um livro aí seu que está para sair relacionado à parte do Covid, aí, de toda essa mudança, dessa situação que nós acreditamos que nesse momento estamos saindo, né? É isso? O ano passado me veio essa vontade de escrever sobre a Covid, né? E eu queria, assim, fazer uma comparação entre Itália e Brasil, porque eu estava nos dois países, né? E esse ano ficou muito claro para mim que o Brasil é um sui generis, a questão pandêmica. Meu livro vai se chamar Pandemia no Brasil, mas poderia se chamar Pandemia do Brasil. Então, pandemia no Brasil, fatos, falhas e atos. Por quê? Eu ia colocar atos, fatos e falhas. Mas eu vi que os atos do governo foram poucos para proteger a população, né? E aqui, volto a dizer, sem juízo de valor. Tá. Não sou nem de direita, nem de Imparcial. esquerda. Tá exatamente. Estou falando como sociólogo. Perfeito. Como sociólogo, certo? Tecnicamente. Então, houve poucos atos do governo em prol da vacinação, como a própria CPI apurou.
ficou um e-mail que foi da Pfizer, queria vender vacina para o Brasil em agosto, né? O governo brasileiro recebeu um e-mail em agosto, só foi dar andamento em novembro. Então, 2 meses se não for uma dos maiores laboratórios farmacêuticos que queria vender vacina para o Brasil, que está disponível em dezembro. Então, ficou 2 meses como a CPI apurou. Outros pontos. O Brasil, ele já passava por uma crise econômica desde 2014. Então, quando a pandemia pegou o Brasil, a gente já estava afetado. A essa questão econômica e social se juntou a questão política e sanitária. Então, nós estamos vendo 4 crises dentro da pandemia. A crise econômica, a crise política, a crise sanitária e a crise social. Sim. Então, a gente continua vendo. Então, é um povo que sofreu muito. Mais de 600 mil mortes. Porque tudo é muito burocrático. Né? Então, a gente vê agora também que a Pfizer está querendo liberar a vacina para as crianças, né, menores e tal. Então, assim, quando você fala a parte sanitária, no Brasil é tudo muito moroso, né? Eu acredito que na Itália, quando identificaram aquele monte de gente, né, a falta de ventilador, gente idosa, porque você vai na Itália, principalmente lá onde é que pegou, né, não tem é muita gente de idade, então a forma que se dava era a forma mais grave, né, e eles foram rápido em tentar fechar as portas dos aeroportos, né? E tentar correr atrás para tentar administrar isso da melhor forma possível para ter a quantidade menor de óbito e o negócio se normalizar, né? Correto. Houve essa questão por parte do governo italiano e eu me lembro que em um mês da pandemia, só 3 países que não tinham uma espécie de lockdown, que era o Brasil, Turcomenistão e Nicarágua, e Bielorrússia e Nicarágua. Acho que eram esses 4 países. Não tá tendo carnaval não, filho? Era dentro da absurdo, só quatro, ou seja, 4 presidentes. Porque a gente teve, né? A gente teve carnaval naquele ano. Teve e depois foi em março, ali para final de março, para abril, que começou a falar. Foi assim, o país foi muito afetado, porque daria para ter feito coisas diferentes, daria. A CPI provou isso, né? Daria para ter feito. E eu vou falar um negócio. Tá bom, vamos deixar de lado os confinamentos e lockdown. Somente com a vacina a gente teria condição de ter salvo muitas vidas. E uma vida salva já vale. Sim. Mas se o Brasil ele tem um histórico de vacinação, em 2010 nós vacinamos 88 milhões da H1N1 em 3 meses. Então o Brasil teria total condições de começar a vacinar em dezembro, como o Reino Unido, em 8 de dezembro. Primeiro semestre, o Brasil estaria com todo mundo com as 2 doses, Alexandre. Tá. Mas não houve, né, um empenho por parte do governo brasileiro nisso. Tá. E temos que, assim, agradecer ao governador de São Paulo, porque graças às mexidas dele, ao processo político, ele trouxe a vacina para cá. E o governo brasileiro respondeu, e foi uma resposta, uma reação a essa questão do Dória. E o Brasil sofreu muito, tanto é que os brasileiros, no meio do ano, uma pesquisa, 94% apoiavam a vacinação e seriam vacinados. Isso é muito legal de se Sim. ver, de se ouvir. Lógico, a custas de muitas vidas, todo mundo tem um parente ou um amigo que ou teve, ou ficou na UTI, ou que infelizmente veio a óbito. Mas é isso. Então, o brasileiro, ele entendeu muito bem isso, né? Ele entendeu. Ou até hoje, respeita-se muito, você vê todo mundo de máscara nas ruas, né? Nos lugares abertos. Então, o brasileiro entendeu. Na Itália já tem muito, eles chamam no-vax, que é contra a vacina, tem protestos contra a vacina. Eu fico assim, perplexo de olhar. Um médico lá veio falar para mim, Gustavo, lá no Brasil, que bom, né, que o presidente é contra a vacina e tal. Não dá para discutir. Eu falei, Bruno, legal, sua opinião. É aquilo que você falou, né? Com a maturidade a gente vai aprendendo, né? Se a gente deve responder, se a gente não deve, se a gente percebe que aquela ali é uma verdade real para aquela pessoa e que não é o nosso ponto de vista que vai fazer mudar, né? E não tem muito o que fazer. Dúvida. Mas é fato, né, que a pessoa que não vacinou, de repente ela pode ser um motivo de transmitir para outra pessoa de idade, que até já tenha sido vacinada, mas que pode ter alguma intercorrência aí, né? Então... na Itália, desde 1º de setembro, para entrar no trem, avião, restaurantes fechados,
E museu, cinema, você tem que ter tem que ter eles chamam Green Pass, né? O passaporte verde com as 2 doses. Se você não tem, você tem que fazer o teste antigênico lá, que dá 48 horas. Então não vai entrar. E é obrigado para todos os trabalhadores. Ah, é? Então, muitos têm que fazer a cada 2 dias, senão não trabalha. Então, por isso tem muitas manifestações lá. E daí, lógico, tem os oportunistas, políticos oportunistas, que aproveitam a situação para fazer uma confusão na mente das pessoas, né? Uma confusão. E é complicado, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que está aí, né? Os óbitos mata. Né? Então... E que a vacina funciona. O Brasil resolveu a situação por causa da vacina. Todos os países que resolveram foi por causa da vacina. Hoje em dia, na Europa, quem está internado, 90% são os não vacinados. Então você vê que a vacina, ela funciona. Ela funciona. Ela tem resolutividade, né? Vale a pena fazer a vacina, deixar em dia. Inclusive vocês que estão nos assistindo, né, que têm filhos e o pessoal de idade está tendo alguns pontos ainda de vacinação, pessoas que estão podendo tomar a 3ª dose de alguns idosos, né, crianças que anteciparam a dose ali com 12 anos. Então pai, mãe, checa lá, dá uma olhadinha no site do município que você mora, se for de Jundiaí, se for das cidades vizinhas. Chequem para ver se está tudo em dia, tá bom? Porque agora a criançada voltou às escolas, né? E a gente sabe que também o adolescente, a criança, muitas das vezes ela é aí o meio, né, que traz. E às vezes tem lá um avô, uma avó diabético, hipertenso, com algum problema autoimune, né? Então faça a vacina, não esqueça, colabore. Às vezes você tem saúde para aguentar, mas pode ser que alguém que você ama não tenha. Gustavo, e você estava falando o nome do seu livro? Repete pra gente. Governamentalidades e biodesigualdade. E esse do Covid? O Pandemia no Brasil. Fatos, falhas e atos. Ah, ele está falando também. Esse daí que está na tela, Alexandra. Esse foi um concurso de artigos que houve na Unicamp. E houve um concurso e o meu artigo foi aprovado, né? Então, Covid, o estado de guerra permanente. Então, aquilo que a gente está falando sobre a guerra civil de baixa intensidade, a Covid só fez exacerbar e mostrar que nós realmente vivemos num estado civil, numa guerra civil de baixa intensidade. Basta ver que a gente está vivendo agora? Economia da escassez. E quando que a gente vive economia de escassez? Só em estado de guerra. Sim. Né? Então, no estado de guerra tem economia de escassez. Agora você não tem transmissores para os carros, você não tem commodities, muitas coisas faltam. Então, isso nos mostra uma parte do que nós vivemos num estado de guerra. Sim. E fora que, quando começou, me lembro bem, a questão dos ventiladores que ia vir para o Brasil, o Trump puxou para os Estados Unidos, a guerra das vacinas, a desigualdade das vacinas. Cada um por si. Né? Cada um por si. Na hora que a coisa aperta, cada um por si. Cada governo por si. Que é pior, eu não sei lá na Itália como é que foi. Mas, Gustavo, aqui quando falaram, né, de quarentena, o pessoal pegou carrinho de supermercado, né, com um rolo de papel higiênico até o talo, né, e comida, que parecia mesmo cena que ia ter guerra. Né? Então, assim, aí você olhar lá na prateleira, alguns artigos não tinham, porque o pessoal, a própria questão de álcool gel, máscara no começo, que ainda não tinha lá tantas empresas que forneciam, lugar público, por exemplo, hospital e tudo mais, estava com dificuldade de comprar, porque as pessoas, em vez de ir lá comprar compravam de 10, de 15 caixa, né? E aí, aquilo que você falou bem, tá bom, exploda-se o outro, eu quero livrar o meu, entendeu? Só que às vezes faltava em lugar básico, né? Porque o hospital entrava em contato com a empresa que fornecia álcool e tal, não tinha, né, luva, porque nunca se utilizou tanto, né, e não se tinham empresas ainda. Da China veio muita máscara na época, porque a gente não tinha empresas com potencial para suprir a demanda. E a gente via isso que você está falando, né? Então, desde a hora de fazer compras dos artigos, né, que foram necessários para combater aí o Covid, em termos de máscara, luva, álcool gel, né, que as pessoas, nesse momento, pensaram no próximo, acabou?
Não existe, né? Na Itália foi bem rigoroso, porque como aconteceu, você acha que o primeiro país que sofreu fortemente foi a Itália, por meses você não podia sair da sua cidade, nem da sua casa. Então foi muito rigoroso, foi um confinamento muito rigoroso. No supermercado só podia entrar uma pessoa de cada família, itens limitados. Então os italianos sofreram muito com esse confinamento. Foi em março, decretou acho que 10 de março, até maio mais ou menos, o italiano sofreu muito. Muito. Foram alguns meses. E era assim, a primavera estava chegando, né? Depois do inverno, ele não podia sair. Então eles sofreram muito. A gente observava aqui, né? Era realmente cena de guerra. Você olhava nas prateleiras do mercado, muitos itens básicos não tinham mais, não porque estava faltando, mas porque as pessoas estavam fazendo estoque em casa, né? Então de arroz, feijão, e assim, chegava a ser assustador, né? Mas é aquilo que você falou, né? Nesse momento não só o ser humano individual, mas até os países, né? Porque briga por ventilador. no fundo, a gente está sozinho. O governo não vai nos proteger, entendeu? É o núcleo familiar e olha lá. A gente sabe que, no fundo, nós somos sozinhos, né? É o núcleo familiar que vai nos ajudar, alguns amigos, mas não temos o governo para nos proteger. Então, se bobear, se a gente ia comprar um ventilador para deixar com certeza. Tuba. Com certeza. Né? Porque ia deixar estocado, mesmo que outras pessoas estivessem precisando, a gente ia deixar estocado, vai que eu preciso amanhã. Precisa pro meu filho, para alguém, para algum ente querido, então a gente vai nessa hora, é uma espécie de egoísmo a neurociência explica, né? Quer se proteger, né? Isso. Você pega a criança, ela nasce, e daqui tá 2 aninhos e tal, se ela outra criança chega perto, a primeira coisa que ela faz, ela puxa e fala, é meu, né? Então é meio que quase que natural isso, né? É uma questão até de proteção, de proteger ali a prole, a família, né? E na questão capitalista da propriedade privada, na China já é diferente, né? Eles se veem como um povo mesmo, não como individualidades. Então, você tem um governo, lógico, tem as questões que também sou contra, mas tem um governo que pensa na sua população de modo geral. Na coletividade. Na coletividade, que é histórico do chinês, né? É histórico do chinês. Então, a pessoa se arma menos, né? É isso. Porque ela sabe que vai ter uma retaguarda. Isso, exatamente. Então, isso facilita um pouco nesse segmento. Em termos de pandemia, de Covid, você falou da parte do governo e tal, mas você falou que também tem fatos, né? No próprio livro que você falou. Que fatos que vocês observaram? Fatos que, assim, volto a dizer, não sou nem de direita nem de esquerda, odeio essa questão dessa disputa, porque, né, acho que a gente tem que pensar no futuro do país, no futuro da nação, e faz tempo que nós não temos um presidente que pensa isso. O último que, na minha opinião, foi o Fernando Henrique, que ele tinha uma agenda para o Brasil, e antes dele, acho que só o Juscelino Kubitschek e o Vargas. Então, tem que ter um presidente que tem agenda do Brasil. O que o Brasil quer se posicionar daqui 10, 20 anos, tal. Então, o personagem-chave da pandemia no Brasil foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi o personagem-chave. Acho que assim, tem uma imagem que é icônica, ele mostrando a caixa de cloroquina para Ema, lá no Palácio, né? Acho que é isso. E o atual ministro da Saúde, o Queiroga, fazendo o sinal do dedo do meio para os manifestantes em Nova York. Acho que essas duas imagens são icônicas e resumem bem o que o governo pensa sobre a pandemia. E a CPI prestou um grande serviço, um relatório final de mais de 1.200 páginas, mostrando que, queira você chamar de genocídio ou não, deliberadamente ou por omissão, o governo quer... vou tentar não usar uma palavra muito forte, mas ele quer o desaparecimento das comunidades indígenas no Brasil. Porque as comunidades indígenas são protegidas por leis, e essas terras onde eles habitam, para a exploração econômica, seria muito bom para o Brasil. Então, desde quando ele era deputado, em 98, 2015, já são várias falas dele contra a população indígena, que ficou exacerbada quando ele tomou as rédeas, o mandatário do executivo, e teve a pandemia e falou, agora que eu consigo mesmo extinguir essa população indígena, esses povos.
Então, acho que assim, o que me surpreendeu negativamente foi isso. O Jair Bolsonaro é o personagem-chave da pandemia no Brasil. Porque se tivesse outro presidente com outra visão, teria sido diferente. Ele tinha um bom ministro da saúde, na minha opinião, Mandetta, quando começou. Mandetta tinha um conhecimento internacional do fato, só que estava aparecendo mais que ele, cortou as asinhas, né? Então, ao ser contra a vacina, ao ser a favor da cloroquina, tudo isso na cabeça da população entra, confunde. Então ele é o personagem-chave pelas questões de ações contra a população indígena ou as motociatas, os encontros sem máscaras, o mau exemplo que ele prestou, ele e o seu governo, e também da omissão. Nem água eles queriam dar para os indígenas, nem água potável. Então essa questão esse relatório está sendo traduzido para o inglês e vão levar para a Comissão de Haia para julgar como crimes contra a humanidade. Tá. E assim, por fatos, realmente é isso, né? Entendi. Por quê? Porque o Bolsonaro, a família Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, que é o filósofo guru dele, quer dizer, astrólogo, o Olavo de Carvalho é astrólogo, sem demérito nenhum, mas só colocando os pingos nos is, eles são partidários de uma seita chamada tradicionalismo, com T maiúsculo. E eles acreditam que o mundo chegou num processo tal de ser ruim, a humanidade chegou num processo tal de degradação, que eles se veem como o cavaleiro do apocalipse. Como a questão que a partir dele eles vão salvar. Então, quanto mais pessoas morrerem, melhor. Ele vai fazendo uma espécie de darwinismo social. Entendeu? Então, quando eu me dei conta disso, porque foi um antropólogo que era professor na Unicamp, o Teitelbaum, ele começou a colocar isso, mas não tinha nada a ver com a pandemia. Porque você se pergunta, né? Por quê? Por quê? Por quê? E muitas respostas eu encontrei nesse livro que ele escreve. A questão do Trump, com o Steve Bannon, que era o guru do Trump, que se encontraram várias vezes nos Estados Unidos. E esse que escreveu o livro estava nas reuniões. Então ele estava na mente da família Bolsonaro, do Trump, do Bannon, do Olavo de Carvalho, e expôs o pensamento deles. Então, o mundo está numa degradação tal que agora precisa de uma regeneração. E essa regeneração? Através de mortes, só vai ficar uma espécie de racismo também, só vai ficar raça superior, tal, dentro daquilo que eles acreditam. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Levando em conta esse estudo, na época da eleição e até hoje, a gente viu ali na questão da escolha do ministro e tudo mais, a gente tem poucos minutinhos aí, mas é uma pergunta interessante. A gente vê que também tem aí apoio da igreja junto, né, com o Bolsonaro e tudo mais, inclusive a igreja evangélica. Como é que, nessa vertente aí que você está falando dos interesses e tal, inclusive foi a bandeira que ele utilizou na época da eleição dele, né, falando que Deus acima de todos, né? Então, assim, qual é essa percepção? Vocês conseguem fazer esse link? A igreja sempre teve atrelada à manutenção do status quo, né? Eu não sou especialista nesse sentido, mas do que eu posso falar por ele ser, na figura dele, ser o defensor do que a igreja evangélica vê como a família tradicional, que é o pai, a mãe e o filho, né? Entendi. Então ele se coloca como esse defensor, né? E a esquerda já não, a esquerda já não se colocaria como o importante, não importa se é homem, mulher, o que você quiser escolher, você ser feliz e a família é o que você escolhe. Então, essa família tradicional, o Bolsonaro encampa esse... quando você for tradicional. Não, mas o tradicionalismo é até maiúsculo. A família tradicional seria outro sentido, mas nesse sentido que a gente está falando agora, de ser uma família. O pai e a mãe não tem homossexualidade, não tem outras coisas fora da família tradicional, entendeu? Entendi. Fora da família tradicional. Não sou especialista nesse assunto, como eu te disse, Alexandra, mas a defesa dos valores
da sociedade tal como nós devemos defendê-la, né? Devemos acreditar que ela deva ser. Então, Entendi. é mais nesse sentido. Entendi, legal. Eu acho que é sempre, para vocês que estão nos assistindo, né, a gente começou falando de livro, aí a gente não tem como a gente falar de história da humanidade, de Covid, sem falar de gente de política, né, Gustavo? Uma das dificuldades que a gente tem aqui, às vezes eu trago um outro político, vai falar de política. Gente, ser humano é um ser político. Isso aí, essa frase é perfeita. Não tem como, você tá vendo, a gente está falando de a parte de literatura, né, de livro, não tem como falar de ser humano, de pessoas, sem falar de política. No final, né, nós vivemos em uma política. E se você, na hora do voto, não votar, o que acontece? Explica para eles que estão nos assistindo. Alguém vai votar por você. Vai votar. Ainda mais aqui no Brasil, né, que é o voto obrigatório, sem dúvida. Então é importante, quando você for na urna, né, você ter conhecimento. Para isso serve o nosso bate-papo aqui, falando de gente, né, falando de política, falando de literatura. Gustavo, queria te agradecer muito essa noite. Queria novamente que você deixasse aí para o pessoal que está te assistindo o teu contato, né? E como é que faz para adquirir os teus livros. Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. A gente, né, quem se coloca como intelectual, ele quer expandir as ideias, quer ter o debate. Então, é isso que eu gosto de fazer na minha vida. O meu site é gustavogumiero.com. Lá tem as redes sociais, mas é @GustavoGumiero no Instagram. Então, eu sou muito acessível. Quem quiser bater um papo, terei o maior prazer. Meus livros estão na Amazon, na amazon.com.br. Quem quiser estar lá também. Já obrigada, viu? Foi um bate-papo gostoso. Eu que agradeço, Alexandre. A troca de informação, e a gente vai levando informação para o público também. Gente, fica com Deus, permitindo ele até quarta-feira que vem. Beijão no coração.